Se você tem um pequeno negócio, você sabe bem como é. Para a empresa crescer, precisa de capital. Só que aí você senta na frente do gerente do banco e começa aquela chuva de opções de crédito, tudo parece confuso, cheio de risco, com um monte de letra miúda. E no meio de tudo isso, surge a grande dúvida que está na cabeça de todo mundo em 2026. E o Pronamp, hein? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar aqui, juntos. O nosso objetivo é trazer clareza, ser um guia prático para você tomar a melhor decisão para o seu negócio, sem cair em armadilha ou na lábia de gerente. Vamos direto ao que interessa? Que é a resposta curta? Sim. Em uns 90% dos casos, o Pronamp ainda é de longe a linha de crédito mais barata e segura que você vai encontrar. Só que, e esse só que é gigante, isso só vale para quem entende as regras do jogo e sabe se proteger das pegadinhas que os bancos adoram colocar no caminho. Para entender por que o Pronamp é tão diferente, a gente precisa falar do coração do programa, da sua verdadeira arma secreta, o Fundo de Garantia de Operações, o famoso FGO. É ele que vira o jogo a favor do pequeno empresário. Pensa no FJ como um super fiador, sabe? É o governo federal chegando no banco e falando o seguinte: olha, pode emprestar para essa pequena empresa com tranquilidade, se der algum problema muito sério e ela não conseguir pagar, eu tô aqui para cobrir a maior parte do prejuízo. Essa garantia, meu amigo, muda tudo. E como é que isso funciona na prática? É muito simples, olha só. Sua empresa vai lá e pede o crédito. Automaticamente, o FGO entra como garantidor daquela operação. Para o banco, o risco de calote despenca. E com o risco lá embaixo, a taxa de juros é forçada a cair junto. É por isso que o Pronamp é tão competitivo, especialmente para quem está começando e ainda não tem aquele histórico de crédito gigante. Certo, a ideia é ótima, a gente já entendeu. Mas e os números? Como é que fica essa conta no final do mês? É preciso ser muito sincero aqui. As taxas de hoje não são mais aquelas do começo do programa. Mesmo assim, a matemática ainda fecha, e fecha bem. A fórmula é clara, não tem segredo. O custo do Pronamp é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, mais uma taxa fixa de 6% ao ano. O pulo do gato é entender como a Selic, que sobe e desce, impactou o custo desse crédito com o tempo. Muita gente ainda tem na memória aquela época de ouro do Pronamp, lá em 2020. A Selic estava em 2%, na mínima histórica. Isso dava uma taxa final de uns 8% ao ano. Era praticamente dinheiro de graça. Hoje, a realidade é bem diferente. Com a Selic num patamar muito mais alto, o custo total do empréstimo, claro, subiu junto. Mas é aqui que o jogo vira. Mesmo com a Selic alta, quando a gente coloca na ponta do lápis, a taxa mensal do Pronamp fica ali na casa de 1,7%. Se você for comparar com um capital de giro comum que o banco oferece, que passa fácil de 2,5% ao mês, a vantagem continua enorme. O Pronamp ainda é mais barato. Agora, atenção para um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença. A taxa do Pronamp é pós-fixada. Sob o financiamento de um carro que você paga exatamente a mesma parcela do começo ao fim, aquilo é pré-fixado. No Pronamp, não. A parcela é viva, ela acompanha a economia. Se a Selic cair, sua parcela cai. Mas se a Selic subir, sua parcela sobe um pouquinho também. É fundamental ter isso no seu planejamento. Beleza, entendemos os benefícios, a matemática. Agora a gente precisa acender um alerta. Vamos falar dos perigos, das verdadeiras minas terrestres que os bancos podem tentar colocar no seu caminho. E a informação, como sempre, é sua melhor arma. E a primeira armadilha é a clássica venda casada. E aqui, pessoal, a conversa é reta. É ilegal. Ponto final. Nenhum gerente de banco pode condicionar a liberação do seu Pronamp à compra de um seguro, de um consórcio, de nada. Se isso acontecer, a resposta é uma só: não obrigado. E se insistirem, denunciem. O direito está 100% do seu lado. E agora, a gente chega no ponto mais crítico, mais sério de toda essa nossa conversa. O que eu vou te mostrar agora pode, sem exagero nenhum, ser a diferença entre proteger ou perder o patrimônio que a sua família levou anos para construir. Presta muita atenção. No Pronamp, a garantia padrão é a fiança dos sócios, ou seja, é um risco do negócio, calculado dentro da operação. Agora, para competir com o juro baixo do Pronamp, o que muitos bancos fazem? Eles te oferecem uma taxa parecida, mas pedem uma garantia real, a sua casa, o seu carro. E aí a gente não está mais falando de risco de negócio. A gente está falando de colocar o patrimônio de uma vida inteira na mesa por uma dívida da empresa. É um risco que não se deve correr. E a consequência disso é brutal. Pensa comigo.
Se a empresa passa por uma crise e a dívida está garantida pelo seu imóvel, o banco não tem o menor incentivo para sentar e renegociar. Para eles é muito mais fácil, rápido e agressivo tomar o seu bem. Já com a fiança do Pronamp, a história é outra. Existe muito mais espaço para uma negociação, para uma briga jurídica. É uma camada de proteção que não tem preço. Certo. Depois de tantos alertas, não é para desanimar, é para se preparar. A gente vai transformar essa preocupação em poder de fogo na hora de negociar. A melhor coisa é chegar na reunião com o gerente sabendo exatamente o que perguntar e o que não aceitar. Então, anota aí. Esse é o seu checklist para ir preparado para a guerra. Primeiro, o seu faturamento do ano passado que define o seu limite de crédito está declarado certinho? Segundo, você comparou o custo efetivo total, o CET, de todas as propostas? Não olhe só a taxinha de juros. Terceiro, você entendeu de verdade que a sua parcela pode mudar mês a mês? E os mais importantes, você tem certeza absoluta que nenhum bem da sua família está entrando como garantia nessa história? E por último, você está mentalmente preparado para dizer um não bem firme para qualquer produto que tentarem te empurrar? No fim das contas, é isso. O Pronamp não é dinheiro fácil, não é uma solução mágica que vai resolver tudo. Mas, com a informação correta em mãos, ele é, sem dúvida, dinheiro inteligente. Continua sendo uma das ferramentas mais estratégicas para fazer seu negócio crescer de forma segura e sustentável em 2026. Este conteúdo é um oferecimento da FLM Capital. Acesse agora o site flmcapital.com.br para baixar o guia completo em PDF e proteja o crescimento da sua empresa.